Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões, a série em que desenvolvo, este mais intenso contato, essa mais concreta interação com vocês que acompanham esses vídeos e comentam os vídeos, as postagens por texto, que conversam comigo pelo WhatsApp. Tá bom? Então, a cada segunda-feira, quando tudo dá certo na minha vida aqui, eu posto esse vídeo, um vídeo desta série, e vou aqui tratando de algumas questões, às vezes um número maior, às vezes um número menor, sempre tentando dar a cada questão uma atenção mais qualificada, para que assim possamos tirar o melhor proveito desse espaço. Aqueles que quiserem ter a sua questão trazida para cá, para ser desenvolvida assim, nesse formato, podem comentar esse vídeo. Tá legal? Então é isso, meus amigos. E claro, aqueles que acharem que a questão querem que a questão seja tratada aqui, mas talvez não queiram se identificar muito claramente, podem enviar para mim pelo e-mail marcelowalacepaiva@gmail.com ou entrar em contato comigo pelo Messenger, através do Facebook. Eu tenho um perfil lá, Há algum tempo atrás eu criei também um grupo no WhatsApp para conversar com os amigos sobre o tema de Bhakti Yoga, mas talvez isso seja para aqueles que estiverem mais profundamente interessados sobre esse assunto. Tá legal, meus amigos? Então vamos tentar aqui seguir o mais rápido possível com as questões para essa introdução não comer muito do tempo. Vamos lá, então. A primeira questão de hoje é a seguinte. Uma amiga me perguntou, no meio de uma conversa, se o trabalho mediúnico passe a própria interação com espíritos, aquilo que abarca o espectro da ação dos espíritas, por exemplo, dos kardecistas, dos umbandistas, da própria experiência do candomblé. Se essas coisas são positivas ou negativas dentro de uma perspectiva de Bhakti Yoga. Eu conversava com ela no sentido de apresentar, fazer uma introdução do ensino do caminho do amor e da devoção a Deus. Então ela fazia essa pergunta. Ela, no caso, desenvolve atividade mediúnica, trabalha num centro espírita chamado kardecista, da doutrina dos espíritos de Allan Kardec, relacionada a esse ramo, E ela fazia esse questionamento, e o que eu vou responder aqui é o que eu já respondi a ela, evidentemente, mas, no sentido de alcançar mais pessoas. Qual é o ponto, então? No sentido de Bhakti Yoga, no caminho do amor e da devoção a Deus, o objetivo de nossas ações é alcançar amor e devoção a Deus. Então as nossas atuações, as nossas ações nesse mundo, elas se restringem àquilo que é estritamente necessário se fazer. Quanto mais estamos engajados na busca por desenvolvermos um relacionamento amoroso com Deus, as nossas outras atenções são reduzidas. A gente sabe como é isso, Quando a gente tem assim um relacionamento romântico, estamos naquela fase assim da paixão, A gente também trabalha, a gente também estuda, a gente também convive com nossos pais e irmãos, a gente também de repente tem uma atividade em um clube, a gente participa da religião e tudo mais. Mas a gente reserva o nosso tempo livre, mais qualificado, para querer ficar com essa pessoa, Então a gente meio que reduz, as atividades possíveis de serem reduzidas, para a gente conseguir ter mais tempo com a pessoa. E quando a gente não pode reduzir o tempo, a gente tá com a cabeça lá na pessoa. Muitas vezes, quando a gente está fazendo as outras coisas necessárias, estudando, trabalhando, desde que não nos atrapalhe, às vezes até nos atrapalhe. Mas tudo faz parte desse aspecto, Nós estamos muito envolvidos. Bhakti Yoga é um caminho de estar envolvido romanticamente com Deus. Não necessariamente na relação, Madhurya e Abhava, mas na relação de profundo vigor, de profundo interesse. Sri Ramakrishna dizia, os 3 apegos maiores, o apego do avarento pelas coisas mundanas, o apego da mãezinha pelo filho recém-nascido, sabe? O filho acabou de nascer, a mãe está lá querendo o filho no braço. Naquele momento não existe nada mais ardente para aquela mulher.
Para o avarento também não existe nada que seja mais ardente do que suas posses. E, dizia Thakur, da esposa casta, da esposa fiel, da esposa apaixonada pelo seu marido. Quando você reúne esses 3 apegos, a força desses 3 apegos por Deus, você desenvolve uma relação tão intensa que ele aparece para você, porque você balança o cosmos com o seu amor. Né? Então, esse é o caminho de Bhakti Yoga. Então, por qual razão nós iríamos nos engajar, por exemplo, numa atividade como a mediunidade? Para ajudar os outros, Marcelo. Para desenvolvermos trabalho altruísta. Então, o trabalho altruísta, ele não existe. Sem Bhakti Yoga. Você está sempre trabalhando para você mesmo. Porque você gosta de fazer alguma coisa. Porque você acha que aquilo é correto, aquilo é legal. Você participa de uma organização qualquer. De uma atividade qualquer. É o seu engajamento. E aí, nesse momento, o seu coração se vê dividido. Você se envolve com aquilo. E tem que se envolver seriamente, não é? Porque é uma atividade que as outras pessoas meio que dependem de você. Esperam de você alguma coisa. Então você está carregando essa energia da intensidade para essa atividade. Então, no sentido de Bhakti Yoga, esse é um desvio de finalidade, digamos assim, do seu coração. Não é que seja que Deus vai ficar com raiva de você, nada disso. Não. Muito pelo contrário. Deus está livre desse tipo de apego. Mas o relacionamento, ele não vai acontecer. Porque o relacionamento precisa de tempo, o relacionamento precisa de fatos, o relacionamento precisa de acontecimentos, precisa de momentos em comum. Né? Então, assim como no namoro, a gente precisa estar com a pessoa. Né? Eu gosto muito da pessoa. Mas quando tenho alguma chance, eu vou fazer outra coisa. Eu vou jogar bola, eu vou, sei lá, participar de uma aula de artesanato, eu vou, não sei, maratonar séries. Eu não posso estar com aquela pessoa, mas eu gosto muito dela e tudo mais. Mas isso se resume a uma ideia, talvez, assim, né? Mas então, o que é o desenvolvimento de Bhakti? Cantar os nomes do Senhor, ouvir as suas glórias, estar em contato com os devotos, contemplar a sua imagem adorável, chorar por ele. Esse tipo de atividade exige tempo. Qual o tempo que a gente tem? O tempo livre. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa dormir, a gente precisa comer. Então tem as atividades do sustento da carcaça, tem as atividades do sustento do personagem no mundo. Você precisa pagar seu aluguel, não é verdade? Não é? E você tem os relacionamentos que você já estabeleceu ao longo da vida, que você não pode negligenciar as pessoas. Aí tem o tempo que não é da sobrevivência, nem, né? Aí você escolhe para fazer o quê? Atividade mediúnica. Por quê? Porque você quer ajudar as pessoas. Aí entramos naquele segundo ponto. Ajudar as pessoas em que sentido? Espiritual. Mas qual é a ajuda espiritual que você pode dar a alguém se você considera que Bhakti é real? É ajudar as pessoas a terem amor por Deus. É dar às pessoas amor por Deus. Mas isso você só dá se você tem. E se você não desenvolve Bhakti, você não consegue transferir esta graça, porque é algo que uma vez que você adquire, você consegue dar. Swami Vivekananda disse, né? Quando conheci Sri Ramakrishna, descobri que é verdade, que pessoas espirituais podem transmitir espiritualidade. Pelo toque, pelo olhar, pela palavra, pela presença. Então, se você quer ajudar alguém, primeiro conheça Deus. É o que disse Sri Ramakrishna, né? Como você vai ajudar alguém significativamente no campo do ponto de vista espiritual, se você não tem o que dar? Você precisa conhecer Deus. E se Deus o qualificar, você ajuda. Né? Nesse sentido. Então as pessoas dizem assim, mas isso então seria como suprimir a atividade médica? Os médicos também não trabalhariam porque eles têm que se dedicar. Não, o médico tem um trabalho. A medicina material, né? Ela cuida do corpo. A medicina espiritual, ela cuida do espírito? Não. Medicina espiritual é
Cantar os nomes. Repetir os nomes de Deus. Cantar as suas glórias. Meditar nos seus passatempos transcendentais. Contemplar a sua imagem adorável e conviver com os santos. Isso é vida espiritual. Participar, engajar-se em um relacionamento com Deus através dessas formas que são ainda, não é, antecipações do relacionamento que você quer ter pessoa a pessoa, se você acredita que Deus é uma pessoa suprema. Não é verdade? Então, essas outras atividades, eu vou atuar no corpo astral da pessoa. Que qualificação você tem para fazer isso? Você é um avatar? Você é um grande santo dotado de poderes espirituais? Sri Ramakrishna dizia, né? Você não deve buscar isso, porque isso afasta você do amor a Deus. Você começa a ficar muito orgulhoso do seu poder. Então, não se deve buscar isso, né? Mas algumas pessoas acham que tem essa capacidade. Eu tenho a capacidade de influenciar. Então, essa pessoa falava comigo assim: mas eu vejo que é real, o fenômeno é real, existe de fato. Existe um modo de trabalhar, existe um modo de influenciar, Sim, eu não estou duvidando disso. Mas o ponto é, você consegue perceber a escala da influência? Você consegue perceber a profundidade desse resultado? No longo prazo, no médio prazo? É capaz de desenvolver realmente uma percepção como um médico de que você está atuando assim, de acordo com a medicina material? Porque existem mesmo maus médicos, né? Existem os médicos incompetentes, existem os médicos desqualificados, despreparados. Aí tem o conselho de medicina, tem a justiça, né, que vai atuar para perceber isso. Mas nesse campo tão subjetivo, né, da imposição de mãos e coisas assim, será que nós temos uma capacidade de ver essa qualificação? Ao longo do tempo, pessoas, né, aparecem e todos reconhecem eles como grandes taumaturgos, como pessoas de um certo poder, um reconhecimento, digamos assim, né? Mas de modo geral, né, existe essa ideia da profissão, né, de você realizar uma atividade em um centro voltado para isso. Ali tem os médiums e tudo mais. Quem qualifica essas pessoas? Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. O que eu gostaria de dizer é que, do ponto de vista de Bhakti, não é um caminho. Sri Ramakrishna dizia: ora ao Senhor que Ele dê amor por Ele, por Deus. Mas além disso, ora para o Senhor te livrar de atividades que façam você se distanciar da prática de o adorar. Então por que a gente vai trazer para nós mais circunstâncias? Não é? Então tem esse primeiro ponto. Tempo é preciosíssimo. Ocupar o tempo em atividades devocionais. Segundo ponto é perceber se temos qualificação para realizar as coisas. Né? É pelo bem do próximo, pelo bem dos outros. Se for pelo bem dos outros, santifica você mesmo e você vai ser luminoso, refulgente e vai ajudar a todos os outros. Né? Existe um santo cristão ortodoxo chamado Serafim de Saravia que dizia isso, né? Se você se santificar, você vai beneficiar incontáveis pessoas ao seu redor. E é pura verdade, né? Então, esse tipo de coisa no sentido de Bhakti não é positivo. Sri Ramakrishna também apontava que ter contato com espíritos, ter contato com entidades inteligentes não encarnadas não é positivo. Por quê? Porque você não as conhece. Você não sabe quem elas são. Pode parecer estranho, não é? Porque Sri Ramakrishna falava com a Mãe Divina, né, e tudo mais, né, os santos que falam com Deus, mas aí é Deus, né? Digamos que existe uma diferença, né? É claro que para algumas pessoas pode não ser diferente, mas existe uma diferença, né? Uma pessoa desencarnada, por que uma pessoa desencarnada ela se torna qualificada para ensinar alguma coisa? Será que quando essa pessoa estava viva ela era uma pessoa qualificada para ensinar alguma coisa? Como sabemos que essa pessoa é quem ela diz ser? Não é? Então, nós temos as escrituras, nós temos os sábios reconhecidos aqui, pessoas que podem ser responsabilizadas, pessoas que você pode identificar uma coerência de vida. Então, não buscar oráculos, não buscar esse tipo de coisa, né? Não buscar essa vinculação, essa associação. Busque associação com as pessoas vivas.
busque associação com as escrituras, busque associação com o ensinamento dos sábios, não é? Busque associação com essas coisas assim mais concretas aqui. Então, de modo geral, todas as atividades elas não favorecem a Bhakti, né? Eu já disse isso algumas vezes. O Espiritismo fala a respeito de Deus. O Espiritismo não é ateu. Não, definitivamente não. Ele fala de Deus, o Espiritismo de Allan Kardec, ok? Fala de Deus como uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele está caracterizando isso. Só que ele não desenvolve nenhum relacionamento de amor com Deus. Deus estabeleceu um mundo, suas leis, e você vive nele querendo o quê? Progredir sempre. Essa é a ideia. Não é assim, eu vou chegar um dia aos pés de lótus do Senhor, eu vou visitar a sua morada, eu viverei com ele, eu o conhecerei, e assim serei feliz porque sou parte dele. Não, não tem essa retórica, não tem essa consideração. Então o Espiritismo não é um caminho de Bhakti. Por isso que, segundo Sri Ramakrishna, não seria um caminho adequado, não. Eu sei que a sociedade é Vedanta, né, a ordem de Sri Ramakrishna, gosta de falar isso, que Sri Ramakrishna diz que todas as religiões são válidas. Não é verdade, não. Não é verdade. Ele diz que todos os caminhos espirituais, autênticos, que levam você a ter amor por Deus, são válidos. Claro que eles não são iguais, claro que uns podem ser mais bem concebidos do que outros e tudo mais acessíveis, coisas assim. Mas o ponto é esse, desenvolver amor por Deus. Então, essas coisas desenvolvem amor por Deus. Vamos deixar claro que o Sri Ramakrishna falou mesmo do Hatha Yoga, né? Hatha Yoga, Thakur, o que você acha? Não é adequado para o devoto. Por quê? Porque prende você demais ao corpo. Hatha Yoga. Pode não ser muito comercial falar isso, pode não ser muito bacana, pode ser que o Centro Ramakrishna queira fazer um curso de yoga, queira fazer uma reunião com um professor de yoga, essas coisas. O Thakur Sri Ramakrishna, que dá nome à instituição, disse, não é o caminho para o devoto. Qual é o meu caminho? O meu caminho é devoção. Por quê? Porque a religião desta época é Bhakti. Bhakti conforme Narada Muni. Então essas coisas todas. Então, dizendo assim, né, de modo mais amplo, eu sei que tenho alguns amigos que acompanham esses vídeos que são adeptos da doutrina espírita, eu os respeito a todos e torço muito para que todos eles desenvolvam apego e anseio por Deus, seja qual for o ideal. O que eu digo é isso. Esses caminhos, a doutrina espírita, ela surge no mundo em um momento, assim, na Europa, ali no metade do século XIX, né? Estava tendo aquelas ideias positivistas, né? As ideias assim, de um materialismo muito grande, uma contestação muito grande dos antigos padrões religiosos, uma contestação muito grande da igreja cristã, e ao mesmo tempo um fascínio muito grande com os fenômenos paranormais. Mas qual era a ideia? A ideia era tentar dissecar os fenômenos paranormais como se eles fossem parte de uma ciência espiritual. No mesmo movimento surgiu, por exemplo, a Sociedade Teosófica da Madame Blavatsky. Todas essas ideias, né, de reunir, né, o cientificismo ocidental com a ideia de um misticismo, de uma ideia, né, assim, fenomenológica. E por isso o Sr. Leon Hippolyte Denis Arrivaux, que passou a ser chamado como Allan Kardec, que segundo ele era seu nome druida em vidas passadas, ele desenvolveu essa perspectiva do espiritismo como filosofia, ciência e religião, né? Por que ele dizia ciência? Porque ele defendia que o espiritismo poderia ser comprovado dentro do método científico, de comprovação e tudo mais. E essa perspectiva, ela tem essa marca, né? Da ideia que o espírita tem que ele pode melhorar o mundo através dessas intervenções. Não é? Que comprova que o homem não morre e ao mesmo tempo não entra, segundo o espiritismo, em algum tipo de escapismo, de adoração e tudo mais, no mundo por vir, ou no céu, não, é tudo no aqui e agora e tudo mais. Então o espiritismo tem essa pegada. Então essa pegada, ela não desenvolve o caminho de Bhakti, não. Então, do ponto de vista de Bhakti, que é o que eu trato aqui, eu não aconselharia. Acho que a pessoa que tem esses dons, né, essas coisas, deveria canalizar isso para a sua relação devocional com Deus. Repetir o nome de Deus, né? Usar esse coração voltado para ajudar os outros para buscar o amado.
claro, sendo bom com as pessoas, né? Ajudando praticamente, né? Assim, os espíritos são muito envolvidos em coisas muito legais, como, por exemplo, caridade material, né? Ofertar, por exemplo, sopas, agasalhos e coisas assim, né? Ajudar pessoas que estão necessitadas. Os espíritos são muito engajados nesse tipo de atividade, assim como as igrejas também. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Todos nós que podemos fazer isso, devemos fazer. Se você vai no mercado, por exemplo, às vezes a vida tá dura, né? A gente vai ali com dinheiro contado, mas tem alguém na porta do mercado e fala assim: poxa, você pode comprar, por favor, uma bolacha para mim? Aqui em São Paulo se fala bolacha, né? Pãozinho, sei lá, um leite, um suco, alguma coisa assim. E você, se você pode, não deixe de fazer, não. Não é? Porque tem pessoas que realmente têm muita dificuldade. E isso tudo é muito positivo. Não é porque a gente é amante de Deus, quer ser amante de Deus, que a gente vai ignorar os outros e falar: não, você não é o meu Senhor. Não, ao contrário. O seu Senhor está por detrás daquela forma. É Ele que vivifica todos. É Ele que habita no coração de cada vivente. Então faça o bem. Definitivamente. Não é? Mas reduza o máximo possível das suas atividades para você ter mais tempo. Não é? Então eu não me engajaria. Eu não incentivaria. Agora, isso é apenas uma opinião que segue um determinado caminho. Né? Pode ser que a pessoa fale assim: Marcelo, você não sabe o que diz, a experiência é real, é espiritual, é positiva. Ok, tá bom. São maneiras diferentes de ver, realmente. Muito bem, meus amigos, vamos continuar seguindo aqui. O que é pecado em uma perspectiva de Bhakti? Então, pecado, né, se a gente for considerar assim, a palavra, né, na conotação que nós estamos mais acostumados é a conotação cristã. Pecado, né? No termo grego, o equivalente ao pecado é amártia, é errar o alvo. Errar é um equívoco, é um erro, uma falha. Errar o alvo do quê? Do nosso objetivo. Né? O objetivo é a mosca. E a gente errou o alvo. Então nós agimos de uma maneira que não alcançamos o que nós estávamos objetivando. Qual é o objetivo da vida cristã, no caso? Da vida de um devoto teísta? Conhecer Deus. Então o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta do caminho de conhecer Deus. Como conhecemos Deus? Segundo Sri Ramakrishna Paramahansa, meu mestre, a quem eu ofereço as luzes desse discernimento desse canal. Alcança-se Deus quando você tem anseio profundo por Ele. Um anseio louco, visceral por Deus. Então o que é pecado? O que é errar o alvo para o Bhakta? É tudo aquilo que nos afasta de desenvolver meios de aumentar o nosso amor por Deus. Eu tenho nesse canal aqui uma série chamada Narada Bhakti Sutras. O Narada Bhakti Sutras é uma coletânea de 84 aforismos atribuídos ao grande sábio Narada Muni, que fala apenas e tão somente sobre isso, o caminho da devoção, o que fazer e o que não fazer. Por que ele é especial, por que ele é principal, por que ele tem a ver com a nossa Constituição. Por que eu escolhi fazer uma série do Narada Bhakti Sutras? Porque Sri Ramakrishna Paramahansa disse que a religião nesse tempo é Bhakti, e é Bhakti conforme Narada. Então achei, né, muito, muito pertinente fazer a leitura do Narada Bhakti Sutras. Em um dado momento, Narada, que é o propositor desses ditos, né, está ensinando as coisas que nós devemos evitar. Então ele diz assim: Bhakti, caminho do amor da devoção a Deus, descrito antes como o Parama Prema, ou amor supremo, não é da natureza da luxúria, porque é uma forma de renúncia. Ou seja, embora nós possamos ver amor muitas vezes conectados com luxúria, não é? Da paixão, do desejo, eu faço mesmo essa analogia aqui, né? Quando conhecemos o amor romântico, estamos apaixonados, podemos entender um pouquinho do que é Bhakti. Só que isso é apenas uma forma de aproximar. A diferença do amor que nós temos aqui, romântico, é que o amor romântico aqui está quase sempre relacionado com carne, né? Quando a gente está muito apaixonado assim por uma pessoa, a gente está querendo, né, morder muito essa pessoa, né? Que a gente está muito envolvido. Depois passa essa fase, aí fica uma coisa mais serena, né? Mais elevada até.
Mas a paixão, essa força da paixão que faz a gente ficar louco pensando na outra pessoa, né? Fazer loucuras e fazer sacrifícios e concentrar nossa mente em alguém, ela está muito relacionada com luxúria, sim. Mas no caso de Prema Bhakti, não. É amor puro. Amor no sentido da renúncia é um amor sem desejo de retribuição. A gente também pode ver muito isso no amor que os pais têm pelos filhos. Quando há um relacionamento saudável, realmente você deseja mais a felicidade dos filhos do que a sua. Isso é muito divino, né? E ela tem a marca, né, de um sinal da divindade aí. Por isso que a paternidade e a maternidade são tão especiais. Por isso que em todo caminho espiritual se ensina muito a respeitar os pais, né? Porque eles nos mostram um pouco do caminho divino. Mas é claro que, como todas as relações humanas, elas estão permeadas de uma série de equívocos, de uma série de mazelas. Então é apenas uma forma de aproximar a ideia. Assim como a amizade, né? Você ter um amigo, não sei se vocês têm a felicidade de ter pelo menos um amigo. Geralmente a gente tem 1, 2, 3 amigos, né? Amigos assim. São pouquíssimos, né? A gente tem muitos conhecidos, pessoas queridas e tudo mais, mas amigo, né? É uma coisa mais rara. É tão especial uma amizade. Então quando você pensa, por exemplo, eu vou desenvolver a bhava, a emoção de amigo de Deus. Poxa, imagine, superado todas as mazelas que nós temos nas relações humanas aqui de amizade, que já são grandes o suficiente para a gente valorizar tanto. Imagine então a amizade no nível divino. Então é esse tipo de coisa, né? Então, o que Narada está dizendo? Este amor puro por Deus, amor supremo por Deus, não tem a natureza das nossas falhas aqui, da luxúria. Porque ela é da forma da renúncia. É tudo para o outro. Não é uma troca como temos aqui, né? Você é muito amigo de alguém porque a pessoa também é muito bacana com você. No caso aqui não, é um desejo por Deus, independentemente se ele te mantém no inferno. Se você está pensando nele, ele te deu essa graça de manter-se pensando nele, isso já é a sua alegria. Então ele diz, essa renúncia que é mencionada no sutra anterior, é apenas uma consagração de todas as atividades, tanto sagradas quanto seculares. E em tal renúncia por consagração, a completa unificação e indiferença em relação a tudo que se opõe a ela. Unificação significa o abandono de todo suporte, ou seja, eu não estou me baseando, me pautando na religião, eu não estou me pautando na família, eu não estou me pautando na minha raça, eu não estou me pautando na minha inteligência, eu não estou me pautando na minha cultura e civilização, eu estou apenas apoiado em Deus. Sou completamente dependente dele. E indiferença a tudo aquilo que é hostil à devoção, seja no nível das atividades seculares, seja no nível das atividades religiosas. Mas pode haver, então, algo que seja contrário à devoção nas atividades religiosas? Claro que sim. Aquelas atividades que deixam dentro do escopo da religião, mas que não tratam de modo nenhum de amar a Deus. Tratam de amar a religião. Né? Que explica aquela palavra final de Sri Krishna no Bhagavad Gita. Abandone toda a religião e apenas adore-me. É isso, né? Então, esse amor puro, profundo, supremo por Deus, ele indica um caminho de consagração da vida toda em relação a Deus. Ou seja, eu não estou mais achando tão importante assim ser brasileiro, ser latino, ser homem, ser mulher, ser hétero, ser homo, ser vegetariano, ser torcedor do 15 de Piracicaba, ser professor, ser comunista, ser liberal, ser isso ou aquilo. Eu não estou mais fiando as minhas esperanças nessas coisas. Eu não estou mais interessado nessas identidades. Todo o identitarismo chega a ser patético. Porque eu estou me fiando apenas no fato de que eu sou uma ancha, uma parte de Deus. Né? E o que isso leva como consequência? Leva como consequência que eu me engajo nas coisas que são favoráveis ao aumento da devoção e eu sou
distante das atividades que me fazem ter dificuldade de desenvolver devoção. Não é? Então, além disso, continua Narada, o homem deve ter cuidado com os ensinamentos das Escrituras, mesmo depois de sua realização espiritual, mesmo quando ela está bem estabelecida. Caso contrário, haverá perigo de queda. Ela é provável. Ou seja, mesmo depois que você já teve um sinal de que Deus lhe deu percepções de que Ele ouviu você e que você já não é exatamente o mesmo, se você se desprender das orientações sagradas, a possibilidade de você decair é grande. Aquela palavra do Senhor Jesus, né? Um homem tinha uma inteligência não humana ali dominando. Houve um exorcismo, aquele homem ficou livre. Depois de um tempo ele esqueceu dos tempos de agruras que ele passava. Então aquela inteligência não humana olhou para ele e disse, como está limpinha aquela casa na qual eu morava, vou voltar para lá, mas eu vou levar comigo mais 7 amigos. E aquele homem então se encontrou numa situação ainda pior. Ou seja, a gente pode decair nesse sentido, né? É uma questão controversa, né? Por quê? Porque evidentemente esse avanço espiritual que a gente teve ainda não foi a consolidação de Prema Bhakti, desse amor puro, não é? Então ainda estamos suscetíveis. Então, tudo isso é sobre aquele que ainda não alcançou profunda conexão com Deus, né? Mas aquele que está a caminho. Então diz aqui, Narada, costumes e práticas sociais também podem ser seguidos. Da mesma maneira, somente até certo ponto. As atividades como ingerir alimentos e todas as coisas relacionadas a isso podem e devem ser continuadas na medida necessária para a preservação da saúde do corpo, até que ela regrida seu curso natural. Ou seja, é claro que a gente vai continuar tendo trabalho, a gente vai continuar se alimentando, a gente vai continuar se relacionando com as pessoas. Tudo dentro de uma normalidade, né? Desde que essas atividades não sejam impedimentos para o nosso apego unidirecional a Deus. Então, o que é pecado na perspectiva de Bhakti? Aquilo que atrapalha que possamos lembrar de Deus. Aquilo, seja lá o que for. Não é? Às vezes até em atividades religiosas. Não é? Então é isso. Muito bem. Nova questão. Você certa vez fez um vídeo sobre o milagre do fogo sagrado em Jerusalém? Eu não achei mais esse vídeo. Você poderia falar sobre esse tema? Ok. Do que esse amigo está falando? Ele está falando de uma cerimônia que acontece no templo do Santo Sepulcro em Jerusalém. Em Jerusalém existe um lugar, um sítio sagrado que é identificado majoritariamente pelos cristãos. Não são todos que aceitam isso, mas a maior parte das denominações cristãs reconhece que há um lugar onde pode ser identificado como Gólgota, o local onde o Cristo foi crucificado e bem próximo onde ele foi sepultado. Nesse lugar foi edificado há muito tempo atrás um grande complexo, um grande templo, que já foi destruído algumas vezes, inclusive, porque já vieram várias dominações ali. Mas na sua atual configuração também já é bem antiga, em que é o templo do Santo Sepulcro, ou seja, teoricamente naquele ponto ali aconteceu a ressurreição de Cristo. E é edificado um templo que está sob jurisdição de várias igrejas, mas a parte fundamental, a parte primordial, digamos assim, do templo, ela está sob jurisdição da Igreja Ortodoxa Grega de Jerusalém, Patriarcado de Jerusalém, da Igreja Grega, da Igreja Ortodoxa Bizantina. Então, o que acontece? Todos os anos, durante a celebração da Páscoa, e às vezes a Páscoa dos cristãos gregos bizantinos, ela não coincide com os outros cristãos, mas às vezes coincide. Esse ano, por exemplo, coincidiu com os católicos, né? Com os cristãos do Ocidente. Então o que acontece? Há uma celebração de uma divina liturgia, uma vigília,
uma véspera, ofícios do ritual da Igreja Ortodoxa Grega, que na época da Páscoa são os rituais pascais. E acontece então que quando do sábado santo, da transição do sábado para o domingo, existe um ofício, né, as grandes completas, e depois existe um ofício que antecipa as matinas pascais. Nesse ofício, que vai assim anteceder uma procissão e tudo mais, a igreja é toda ela apagada, né? Estamos indo do sábado santo, né, para o domingo da ressurreição. Então os sacerdotes entram no santuário. Na igreja ortodoxa você tem uma separação, né, do santuário, da nave da igreja, através de uma parede de ícones com uma porta, chamadas portas santas ou portas reais, com uma cortina também. E lá dentro o que acontece? Lá dentro o sacerdote ele acende um castiçal na mão dele, geralmente com 3 velas, na qual ele acende na lamparina que está sempre acesa no altar, e sai do santuário por uma porta lateral, e na mesa do santuário está um epitáfio, está uma imagem do Cristo morto, porque o Cristo foi sepultado, ok? E ele então sai com essa vela iluminada diante de uma escuridão, que está tudo, e oferta às pessoas a oportunidade de que elas acendam as suas velas, porque ali está simbolizando a luz pascal, a luz da ressurreição, a luz tabórica, a luz espiritual. E essas pessoas então pegam aquela vela, e aquela vela do sacerdote, ela ilumina as outras velas dos devotos que estão ali presentes. E então se organiza uma procissão que dá 3 voltas em volta do templo, cantando, né? Os anjos do céu, ó Cristo Salvador, cantam a tua ressurreição. Concede a nós que estamos na terra glorificarmos com um coração puro. E quando termina essa procissão, há um cerimonial na qual o sacerdote e todos os outros atrás dele entram na igreja como que se abrir o sepulcro. E quando abrem o sepulcro, começa a celebração da matinas, do serviço da manhã da Páscoa. Mesmo que seja de noite, né? É assim, liturgicamente falando, já estamos no domingo. Esse é o cerimonial da igreja grega, da igreja bizantina, os russos também, né? Da igreja bizantina, eslava, bizantina grega, e das igrejas católicas de rito próprio oriental, bizantinos, que acontece a cada Páscoa em todas as igrejas do mundo, em todos os mosteiros do mundo. E também acontece no Templo do Santo Sepulcro. Não acontece especialmente no Templo do Santo Sepulcro. No Templo do Santo Sepulcro também acontece. Mas não acontece porque acontece lá. Acontece porque as rúbricas estão estabelecendo isso, né? Desde a igreja que tinha o seu centro em Constantinopla. Então esse rito foi concebido ao longo do tempo, né? E nós temos essa movimentação. O que acontece ali em Jerusalém, no Santo Sepulcro? Começou a se desenvolver ao longo do tempo a ideia de que aquela chama que sai do santuário, aquele castiçal com velas que sai do santuário ali, não é de uma luz comum, é de uma luz especialmente divina, porque ela é do Santo Sepulcro. É claro que você pode considerar que aquele lugar é um lugar especialmente santo. Mas aquela luz é efetivamente a luz que sai da lamparina do altar. Só que com o passar do tempo e de alguns anos para cá, talvez de algumas décadas para cá, começou a desenvolver-se a ideia de que existe de fato um evento místico especial acontecendo ali, que é como se o patriarca de Jerusalém, e apenas ele, tivesse um determinado dom e carisma de ter a luz acesa de um modo místico. Então há descrições disso, que ele chega numa parede, a parede começa a brilhar e tudo mais, ele acende e sai dali com uma lâmpada, com uma luz, com um castiçal,
de uma luz divina. E aí então essa luz que é transferida para os outros não é simplesmente a luz do ritual pascal, ela é uma luz sagrada. E aí vira-se o fogo sagrado, porque aquele fogo, por exemplo, não queima, porque ele é místico. E há um frenesi muito grande, porque a cada celebração da Páscoa é como se renovasse a promessa da ressurreição através daquele milagre. Esse desenvolvimento, ele então acabou de uma certa maneira se tornando assim uma tradição e começou a virar um ativo da Igreja Ortodoxa e um ativo do Patriarcado de Jerusalém e um ativo de todo esse movimento espiritual, falando assim, viu? É uma prova de que a Igreja Ortodoxa, por exemplo, é a Igreja verdadeira, porque só ela pode realizar isso. E também virou uma prova para todos os cristãos de que a ressurreição é um ato real e místico e está acontecendo agora de novo, porque esse milagre anual se dá. Começou então a acontecer que na própria Grécia movimentos assim um tanto quanto mais questionadores começaram a pedir da igreja uma posição, dizer assim, é verdade isso? Porque essa chama ela vai para os outros países, chega de avião, na Rússia, na Geórgia, na Grécia, na Sérvia, e vai lá um chefe de Estado, ou não tanto assim, mas um representante importante, ele recebe aquela chama, e aquilo começou a se criar uma ideia de que é um conceito da fé, de que aquela chama é mística. Ela é mística no sentido de que ela está falando sobre a luz da ressurreição, claro que sim. Mas ela acontece de um modo extraordinário ou ela é apenas no sentido de que concretamente é parte de um ritual que as pessoas sabem o que está acontecendo? Algum acólito acendeu a lamparina, colocou na mesinha, o diácono ou o presbítero ou o bispo colocou na mesa santa, depois se acendeu o castiçal lá e saiu com ela. O que está acontecendo? O que é a verdade disso? Então a igreja se pronunciou a respeito disso, descrevendo até no site mesmo do Patriarcado de Jerusalém, dizendo que aquilo é o cerimonial da luz pascal e tudo mais, mas retirou a característica de milagre do fogo sagrado. Então o que acontece? A despeito disso, há uma tendência de considerar que está acontecendo um milagre anual. E por que nós não sabemos disso? Eu já vi sites dizendo isso. Como nós, no Ocidente, não sabemos que a cada ano se realiza... Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que alguém presente numa cerimônia religiosa possa ter experiências espirituais únicas em qualquer lugar. Sobretudo quando você vai a um sítio sagrado como o sepulcro do Senhor Jesus. Os lugares onde o Senhor caminhou, onde ele pregou, onde ele falou, onde ele foi morto e foi ressuscitado. Eu não tenho nenhuma dúvida que alguém possa ter visões, que alguém possa ter revelações, mas isso não é um processo institucional. Então, se alguém me diz, eu estive lá, eu vi naquelas chamas o Espírito Santo de Deus, anjos do céu, eu tive essa visão, eu não vou duvidar. Eu sou um devoto de Sri Ramakrishna, eu estou tendente, melhor dizendo, a acreditar nessas coisas todas, porque eu acredito na experiência do Espírito. Mas o processo do que acontece, essa distribuição da chama, é o processo do ritual da Igreja Ortodoxa. Que foi ao longo do tempo, eu acho que, de certa maneira, houve uma certa confusão, e eu acho que, de certa maneira, houve um certo aproveitamento da oportunidade, porque isso criou um hype, digamos assim, né? Então eu acho que é isso. Eu fazia o vídeo muito, né, assim, voltado para dizer que não tem milagre. Hoje em dia, passado o tempo, né? E acredito que esse é o trabalho do próprio ensino de Sri Ramakrishna no meu coração, eu passei a ver que eu não preciso fazer essa questão toda de dizer que não tem. Talvez exista sim milagres acontecendo. Quem sou eu para dizer que não acontece? Mas eu também gostaria de dizer que é parte do ritual. Eu participei então de alguns anos, né? Como leigo e depois como
como ministro religioso na Igreja Ortodoxa, de celebrações da Páscoa. Todas me emocionaram muito, todas foram extremamente místicas para mim, todas foram extremamente sagradas para mim. Todas as celebrações da Páscoa que eu participei, no dia seguinte eu via a vida, um dia absolutamente, no domingo da Páscoa, que a gente celebrava de noite, né? Terminava de madrugada, muito cansativo, mas muito feliz. E no dia seguinte eu via as luzes refulgentes, as cores mais coloridas. Estou falando de uma experiência milagrosa que aconteceu, por exemplo, na pequena igrejinha que nós fizemos à mão, numa casa alugada na Tijuca. Aquela lamparina que eu comprei num site, que eu coloquei o azeite, que eu fiz o pavio, que foi acendido por um sacerdote que eu, por exemplo, não poderia atestar nenhuma virtude espiritual. Ela foi a luz do quê? Da fé na ressurreição. Ela foi a luz da fé da ressurreição quando você tem fé profunda. Porque a graça do Senhor está presente em tudo. Então aconteceu ali também. A luz da ressurreição esteve ali. Para quem tem o coração aberto para isso. Então, no Santo Sepulcro, também tivemos algum tempo atrás aquele espetáculo lamentável, alguns anos atrás. Felizmente as pessoas já estão esquecendo disso, mas em momentos assim é importante lembrar, né? Que saíram no pau, saíram na pancada os monges armênios e os monges gregos. Por quê? Porque lá dentro do Santo Sepulcro, né, se dividem as repartições, cada igreja tem a sua custódia, e aí lhe rola muito dinheiro, né, rola muito interesse. Assim, é um quadro muito feio o que existe no Santo Sepulcro, o que existe em toda a cidade de Jerusalém. Né, existe um comércio muito grande de tudo, né? Então, existem muitas coisas assim, muito pouco luminosas. Acontecem lá também. Mas isso não é só com o cristianismo, não. Isso é com todo lugar. Sri Ramakrishna dizia isso, né? Falava sempre disso, das pessoas que vão à procissão. Ele falava, eu estive lá numa cidade sagrada. As pessoas estavam falando sobre vestidos. As pessoas estavam falando sobre quem foi, quem não foi. Estavam falando do que comprar, do que dizer que viu. Ele falava disso muito claramente. Não importa se o lugar é isso ou aquilo, se você não tem esse espírito. Então é esse o ponto, né? Então eu fazia o vídeo, eu retirei o vídeo do ar, por quê? Porque eu não quero. Porque assim também achei que o vídeo ele estava muito num espírito assim de animosidade, porque eu tive meu problema com a Igreja Ortodoxa, né? Então aquilo talvez estivesse, né, muito carregado dessa vontade, né, de demonstrar. Eu não tenho esse interesse mais. Não tenho. Deus me purificou dessa paixão. Mas também aqui não vou ficar fazendo, né? Simulacro de entendimento, né? Então é isso. Existe o ritual pascal, e ele eu acho que é um pouco mal compreendido. E essa ideia de que existe um milagre atestador da autoridade da Igreja Ortodoxa, eu acho que é um oportunismo, né? Mas é isso. Muito bem. Um amigo perguntou, Marcelo, há alguma contradição em ser teísta e aceitar a teoria da evolução? Sendo atualmente a melhor forma de entender a origem da vida como achamos... Não. Sendo atualmente a melhor forma de entender a origem da vida, como achamos o propósito de Deus nisso tudo? Então, eu tenho uma série aqui no canal, a série na qual eu leio o Bhagavad Purana, né, ou Srimad Bhagavatam, segundo a tradução de Swami Tapasyananda. Tapasyanandaji, um antigo monge da Ordem de Sri Ramakrishna. E ele faz uma introdução muito bonita da tradução que ele mesmo fez. E nessa introdução ele está desenvolvendo, né, a maneira purânica de se compreender o desenvolvimento da vida material e a diferença disso da perspectiva da ciência materialista. Então ele falava que é preciso ter dois olhares, né? A ciência materialista está tratando de uma coisa, a tradição espiritual está tratando de outra coisa. Mas o ponto que ele dizia, e que é a explicação do caminho pauranica, do caminho purânico, é de que nessa explicação, o Supremo Senhor, o vivente, o vivo, que é um só,
ele manifesta das suas energias inconcebíveis, das suas shaktis inconcebíveis e inumeráveis, também todo o universo como conhecemos. E o universo, na perspectiva purânica, ele é dividido em 14 dimensões, 14 faixas dimensionais. Nós estamos em uma delas. Mas existem então outras faixas, não são outros universos, mas são outras camadas que não são passíveis de serem conhecidas através de uma viagem por nave, ok? Mas elas coexistem junto com a nossa dimensão. Um pensamento assim, muito refinado, muito alto. E que essa explicação, por exemplo, ela caracterizava que toda a criação ela é, então, gerada da energia de Deus, e em cada universo, em cada uma dessas dimensões, existe, então, a força ativa da lei de Deus. Então, todas as leis, todas as normas, todas as constituições do mecanismo da vida, elas são derivadas desse poder de Deus, né? Da sua Shakti. Então não haveria nada aqui no nosso mecanismo que fosse alheio ao poder de Deus, né? Então, esse amigo pergunta, né? A exata pergunta dele é a seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar de novo. Que há outras eu fui descendo aqui e passei. Como achar o propósito de Deus nisso tudo? Então, qual é o propósito de Deus da vida material? A vida como conhecemos aqui. Nós somos almas espirituais e eternas anchas, partes de Deus, partes do Purusha. O Purushottama, a pessoa suprema e as suas infinitesimais pessoas eternas não supremas, nós. Nós então somos lançados nesta base material que é a energia inferior do Senhor, a sua Prakriti. Então nós nos associamos com várias formas, infinitas formas, nessas 14 faixas do universo inteiro. E cada uma dessas vivências que vamos tendo associados com essas formas tem suas leis, tem suas regras. O mundinho dos protozoários, o mundinho dos fungos, o mundinho das plantas, dos animais inferiores, dos homens, de outras criaturas. Cada um tem suas leis. Todas essas leis, elas fundamentam-se na autoridade suprema daquele que é dono dos poderes que criou tudo isso. Mas qual é o objetivo disso? Qual o propósito de Deus nisso tudo? O propósito de Deus é ver isso se desenvolver. É pelo seu deleite. Ah, Marcelo, mas deleite? Você já ouviu falar do Holocausto? Todo dia ouvi isso. Eu já ouvi de muitas outras coisas horríveis também que acontecem no mundo o tempo inteiro com tantos povos, né? Alguns horrores se tornam mais clássicos, outros menos, né? Mas os horrores sempre acontecem. Eu conheço bastante deles. Já ouvi falar bastante deles. E Deus, onde está nesses horrores? Deus está onde sempre esteve. Em cada átomo. E transcendendo a tudo. Então todas as coisas que acontecem aqui tem dois propósitos. Um, ver o nosso jogo, da gente atraído por tudo isso que se move aqui. Ou se em algum momento, quando estamos associados a essa forma sapiens, a essa forma homem, temos o desejo de olhar para dentro e pensar por qual razão tudo isso existe. O que eu sou? Quem sou eu? Eu venho da onde? Qual é o objetivo disso? Então toda essa vida é de certa forma mística, toda essa vida é de certa forma espiritual. Eu sou uma alma, eu venho de uma alma suprema, eu quero conhecer essa alma. Quando esse processo começa a vida espiritual em qualquer uma das 14 dimensões desse universo, a nossa alma começa a caminhar no sentido de se desvincular da associação com a energia inferior e podemos então nos conectar com a base de todas as energias, o Supremo Senhor. Quando isso acontece, desenvolvemos amor pelo Senhor, o conhecemos e vamos com ele para a sua
própria Svarupa, a sua própria natureza, que transcende a natureza gerada do seu poder. Então, onde entra a teoria da evolução aqui? No meio dessa mixórdia chamada mundo material. É que se dane isso. Se isso evolui, se não evolui, e daí? Qual é o propósito disso perante essa grandeza de imaginar que eu sou uma alma espiritual eterna, que eu sou fonte do Purushottama, entende? Entende a miséria que é você pensar, a teoria da evolução, e daí? E daí? E daí a explicação desses fenômenos, fenômeno do mundo transitório, onde todos morrem. Estamos todos mortos aqui, falando sobre essas coisas importantíssimas da destruição dos corpos e regeneração dos corpos e volta dos corpos e tudo mais, do universo que nasce, cresce, morre e renasce eternamente sem fim. É isso. Então o propósito de Deus não tem causa. A sua misericórdia sem causa. Eu busco a sua misericórdia sem motivo. Não há merecimento algum. O Supremo Senhor é a pessoa suprema. Sri Ramakrishna dizia, a criancinha dá a boneca para quem ela quer. Ela está com uma bonequinha. Não, Thakur dizia, está com um pedaço de pano. E alguém diz para ela assim, eu vou lhe dar vestidos, eu vou lhe dar doces, eu vou lhe dar sapatos novos. Eu não quero, porque foi meu pai que me deu. Mas passa algum tempo, vê uma outra pessoa que ela gosta mais e fala assim, me dá esse paninho. Ela fala, toma, me dá. Assim é o Supremo. Ele faz porque ele quer toda esta realidade e tudo aquilo que nós não concebemos. Ah, mas isso me deixa tão humilhado, tão pequeno, então eu sou apenas uma coisinha na mão deste aí. Você gosta talvez de pensar que você é uma poeirinha no universo, nesse pálido ponto azul, essas coisas, né? Esse discurso de Carl Sagan. Então as pessoas gostam de se achar nada, desde que isso não coloque Deus, o Supremo, por cima delas. Então existe o Supremo. Então todas as leis são derivadas do seu poder. É isso. Então não existe nenhuma contradição. O que vai existir sempre, quando houver desenvolvimento de Bhakti, é um profundo desinteresse por essas coisas. Ah, Marcelo, mas se for assim, então não vamos ter Bhaktas que são, né, construtores do mundo? Provavelmente não. Tendo alcançado Bhakti, há uma vontade mesmo de não pensar em nada disso. Mas não tem problema nenhum, que isso não é o menor risco de acontecer. Sempre tem alguém que diz assim, então isso aí é um problema, né? Porque como que nós vamos ter encanamento nas ruas? Vamos ter a construção do metrô. Eu quero... Não, pode ter certeza. Aqueles que vão se interessar unidirecionalmente a Deus são pouquíssimos sempre. Então a grande maioria das pessoas vão estar interessadas nas causas sociais. Eu quero fazer o bem. Eu quero salvar o mundo. É isso. Vai mesmo, vai lá, vai ajudar, vai fazer as coisas. Vai sim. Então é isso, meus amigos. 57 minutos. Temos aqui várias questões muito interessantes. Mas elas todas vão ter que esperar o próximo vídeo, porque senão eu não vou conseguir tratar delas com o mesmo interesse que me dediquei aqui a essas questões. E assim, então, vamos manter para o próximo vídeo mais novas questões, e as outras que vão chegando vai acumulando, e assim mesmo. Tá legal então, meus amigos? Então, até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo envio das questões, pela conversa. Porque assim estamos mantendo aqui a nossa mente em Deus. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.